tarde. Meu nome é Thaís Regina, eu sou repórter. Queria agradecer a todo mundo pela presença. É uma quinta-feira à tarde, a gente conseguiu um público muito expressivo. Eu estou aqui, tenho o prazer de estar com o Rodrigo Lima, do Dead Fish, a jornalista Mili Lacombe, o professor e editor Vitor Marques. E queria agradecer todo mundo pela presença de novo, mas especialmente a equipe da Flipei, que conseguiu fazer essa festa em 48, 72 horas. E queria aproveitar o espaço também para mencionar o quanto foi vergonhosa essa tentativa de censura da Secretaria Municipal de Cultura, do Teatro Municipal e da Sustenidos. Me pareceu muito interessante, muito curioso para a nossa mesa, que é uma mesa que discute o Mark Fisher, que eles argumentaram que a Flipei ia contra a neutralidade dos eventos que acontecem nesses lugares. E porque me parece de um cinismo tão grande a Secretaria Municipal de Cultura falar isso 2, 3 semanas depois de censurar, interromper um show da Sofia Chablau por ter manifestações pró-Palestina e contra o Estado de Israel. E o cinismo, ele é uma palavra que aparece, que volta na obra do Mark Fisher, né? Para falar do realismo capitalista. Cinismo, tédio, tempo, memória, são palavras do vocabulário do Mark Fisher. Eu queria que a gente hoje tentasse aqui articular um pouco esse vocabulário nas nossas respostas e como a gente fala sobre a obra do Fisher. Queria começar com uma pergunta para a Mili Lacombe, para o Rodrigo. Eu queria saber como o Mark Fisher chegou para vocês e qual foi a influência dele na prática de vocês, para a Mili na escrita e para o Rodrigo nos modos de fazer do Dead Fish. Então, desde a composição até como fazer virar um show, como fazer virar mesmo. Obrigada pela pergunta, obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer para mim estar aqui agora, nesse espaço de resistência, né? Comovida quando eu cheguei aqui e vi, em tão pouco tempo, tudo foi reorganizado, né? Isso é muito importante, fica para registro o que aconteceu. Tentaram interromper um debate fundamental e cá estamos, né? O debate não foi interrompido. Então, essas vitórias são muito importantes. A luta é muito maior, mas são essas vitórias que fazem a gente dar passos. Eu cheguei, o Mark Fisher chegou até mim no meio da pandemia, assim, bem no começo da pandemia. Eu vi, ele já tinha morrido, e eu vi uma postagem, eu acho que na Jacobin, sobre ele. O Não Prestar para Nada? Acho que foi antes, né, que traduziram. Pode ser. E 2020, bem no começo mesmo da pandemia. E é muito bacana, assim, acho que todo mundo sente isso quando você descobre, você lê uma frase que faz muito sentido para você e a tua vida para naquele momento, porque abriu ali uma fresta, abriu uma porta, abriu uma janela na sua consciência. E ele fez isso comigo de imediato. E aí eu tenho essa mania, quando eu gosto de alguma coisa, eu vou lá e leio tudo o que a pessoa fez. E aí eu vi que ele tinha morrido, né? E eu entendi as circunstâncias que levaram ele daqui. Imediatamente eu fiz uma associação com o David Foster Wallace, que é um outro autor que eu também gosto e que também saiu daqui por motivos parecidos, para não dizer iguais, né? E eu comecei a me relacionar com o Fisher. Isso é muito bonito, né? Na obra de um autor, porque você se relaciona com ele mesmo depois que ele já não está mais aqui. Ele me ajuda a pensar. Eu acho que é isso que esses grandes pensadores fazem com a gente. Eles ajudam a gente a entender o que é que está acontecendo, e eles ajudam a gente a formular novas ideias a partir desse entendimento deles, né? Então o Fisher é isso para mim, ele é arrebatador. Eu realmente, a leitura dele para mim é arrebatadora. Eu me orgulho de fazer parte dessa espécie quando eu leio ele, sabe? Outras coisas me envergonham tanto, mas quando eu leio ele, eu falo, tá tudo bem. Bom, boa tarde, eu me chamo Rodrigo Lima. Queria agradecer aí a organização da Flipei pelo trampo heróico. Muito obrigado, fico muito feliz que esteja rolando tudo isso aqui de forma tão legal. Ricardo Cio Nunes não conseguiu fazer a sua arte de
herói de vilão de desenho animado, como disse o Amaury. Agradeço pelo convite, muitíssimo obrigado. Daqui a pouco vai ter show da minha banda, mais tarde, só abrindo esse... E o Fischer entrou muito parecido no mesmo tempo da Millie. A gente tinha acabado de tomar aquele solavancão em 2018, aquela porrada. E eu e meu companheiro de escrita, Álvaro Dutra, ele deve aparecer por aí mais tarde, a gente tinha feito um álbum chamado Ponto Cego, que era meio que um álbum de quase revelar uma fotografia de momento. Logo depois do lançamento desse álbum, caiu na minha mão via Rodrigo Correia, piada sob influência, o Realismo Capitalista, e eu conheci o Amaury, acho que foi o lançamento, o pré-lançamento do livro, e de imediato eu tive foi uma sapatada mesmo, assim, eu tive uma identificação muito brutal com o que ele escrevia. Dentro da minha casa, eu sou casado com uma psicóloga, e a gente tem embates terríveis sobre uma esquerda mais ortodoxa ou uma esquerda mais moderna, assim, a gente tem essa dialética, eu tenho dentro da minha casa, e o Fischer veio e entrou no meio, assim, como se fosse de carrinho, assim. E eu lembro que ler Realismo Capitalista me fez um monte de fichas cair, inclusive das pessoas que estavam no meu entorno, assim, sobre saúde mental, sobre o neoliberalismo, uma coisa que eu nunca tinha lido, assim, até porque eu não sou um especialista em teóricos de esquerda, sobre colonizarem nossa psique, assim, a gente ter se tornado liberal do cérebro para dentro, assim, e eu lembro que o Realismo Capitalista me fez perceber muita gente que estava no meu entorno e entender um monte de coisa que eu acho que eu não entendia. E até hoje é muito especial. Eu acabei de pegar o Desejo Pós-Capitalista e definitivamente eu acho que Fischer é o ar que a gente no século XXI precisa respirar para entender o marxismo e tocar o marxismo com mais, não com mais jovialidade, mas com mais consciência dos mecanismos de aqui e agora, entendeu? Sim. Vitor, você organizou o Realismo Capitalista e no podcast do Gonzo, no Crise, 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 você falou que conheceu o Fischer e a obra do Fischer, não a obra do Fischer, mas o Fischer em si pelo K-Punk, que é o blog de cultura que ele tinha e que ainda está no ar, inclusive. E um tempo atrás eu encontrei um texto no K-Punk que falava sobre creche do Cronenberg e fetiche, pornografia, que é um baita texto e que é parte de um simpósio interblog sobre pornografia. Então tinham várias pessoas em 2010 publicando grandes ensaios sobre o tema. E aí duas coisas me pegaram. Primeiro, como a gente parece estar muito mais conservador do que 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não vejo uma articulação editorial para falar sobre pornografia, ou mesmo independente dessa forma. Acho que a exceção da revista Cult, que publicou no ano passado uma edição sobre. Mas também essa questão dos blogs serem muito ativos e existir na internet uma esperança de um futuro de muita expressão e muita articulação política. De 10 anos para cá, isso se inverteu. E eu queria saber para você, que era uma pessoa que colaborava com blogs também, que estava no meio dessa articulação, qual que foi a guinada conservadora que aconteceu? E também, o que você acha, quais plataformas ainda conseguem refletir de alguma forma esse espírito, esse frescor dos blogs em 2010? Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem aí? Obrigado pela presença, pela atenção. Queria começar que nem os demais aqui da mesa, parabenizando o esforço heróico da Flipei de acontecer e acontecer bem agora no Galpão Elza Soares, do MST, depois da tentativa vil de sabotagem, uma coisa, rasgar o contrato, foi um escândalo.
E eu acho que desse escândalo, pelo menos, nós tiramos alguma coisa boa. Talvez algum de vocês tenha sabido da Flipei por causa disso e vieram aqui apoiar ainda mais as editoras independentes. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Agora é que a gente tem que apoiar mais e dar o suporte aqui à Flipei. Eu me sinto até um pouco pequeno nessa mesa, porque eu estou com duas pessoas que eu admiro muito, que eu sou entusiastas. Claro. Eu gosto muito de ler a Miri Lacombe. Ela fez um videozinho, um Reels, recentemente também, que eu fiquei muito impressionado. Até tive essa iniciativa de entrar em contato para ver se a gente podia debater a partir desse Reels que ela está discutindo o Fischer. E, na verdade, quando eu era mais moleque, eu fui muita roda punk lá no Canto das Tribos, lá em Fortaleza, Ceará. Você foi naquele primeiro show de 2002? Exatamente, estava por lá. Caramba, demais. Antes de tentar responder a sua pergunta, vou falar uma coisa que tem a ver com o que eles falaram aí. Em 18 de janeiro de 2017, nós recebemos a notícia que o Fischer tinha morrido. E aquilo caiu como uma bomba entre as pessoas que acompanhavam o trabalho dele. Eu nunca conheci o Fischer pessoalmente, mas tinha conhecido pessoas que trabalhavam com ele, que eram amigos. Estava ouvindo muito o Fischer, porque eu baixava as palestras no YouTube e ficava ouvindo. Eu estava pensando sobre os problemas da temporalidade da política. Qual é o papel do futuro na política? Por que a gente tem uma sensação de um tempo bloqueado, de um tempo desconjuntado? Cadê o impulso para frente dos projetos emancipatórios? Como é que a própria esquerda meio que abdicou da ideia de um futuro transformado? E o Fischer talvez era uma das pessoas que mais me ajudava a pensar nessas coisas, no momento que, obviamente, o consenso neoliberal estava fazendo água, estava entrando em decadência, e a esquerda tinha dificuldade de se colocar como alternativa mesmo assim, né? Então emergia uma série de monstros, de sintomas mórbidos que acabavam aprofundando a doença em vez de oferecer alguma alternativa concreta, né? Como das ruínas do neoliberalismo, alternativas de extrema direita começaram a florescer. O Fischer estava online pensando sobre isso. E online mesmo, porque ele sempre foi um autor que pensa em rede, digamos assim, né? Para ele era muito importante essa ideia de que o pessoal é impessoal e que você tem que também dissolver um pouco do seu ego e entrar em redes de cooperação e de ação coletiva. E que a potência do pensamento vem daí também. Eu conheci ele, voltando aí a primeira vez, pelo blog, mas quando saiu o Realismo Capitalista eu não lembrava mais de que era o cara do K-Punk. Eu tinha lido o K-Punk anos antes, porque participava de uma rede de blogueiros, estava ali um adolescente blogando na internet. E o Mark Fisher falava das coisas que a gente tinha interesse, porque ele falava de horror cósmico, ele falava de ficção científica, ele falava de Cronenberg, ele falava de Joy Division. Então, Tóquio. Tóquio, de Philip K. Dick, que era um autor de ficção científica que interessava muito para mim. E ele sempre dizia que ele não era um crítico cultural que estava fazendo uma crítica sobre a cultura, mas que ele estava tentando fazer um pensamento com a cultura, a partir da cultura, achando que as obras de ficção já eram intensamente teóricas e que havia uma combinação cibernética potencialmente explosiva entre teoria e ficção. Então essa era uma dos alicerces conceituais fundamentais do Fischer. Não uma teoria sobre a ficção ou sobre a cultura pop, mas uma teoria libidinizada pela cultura, pela ficção. E aquilo lá atrás já acendeu, digamos assim, o meu interesse, né? Como um jovem nerd vendo outro jovem nerd falando de umas paradas meio esquisitas. E ele sempre foi um cara um pouco esquisito, ligado à música experimental. Isso é uma parte que eu nem conheço bastante, então tem toda uma seara do Fischer que eu não entendo tanto, porque tem que entender a cena da música experimental britânica para sacar o que ele está querendo dizer. Mas, vez por outra, o pós-punk eu entendo um pouco mais, consigo pegar algumas coisas que ele está falando.
é um tipo de pensamento, e quando você lê o realismo capitalista, dá para ver isso, tá? Que não está muito preocupado com os canones estritamente acadêmicos. Então, é um cara absolutamente genial, que está pensando seriamente e profundamente, mas está pensando com o seu tempo, num outro ritmo, sem estar preocupando se ele... será que eu estou desviando aqui de um autor e tal? Engraçado que na versão original do realismo capitalista nem referência bibliográfica tem, nós colocamos na edição brasileira. Mas a original é como se ele estivesse comentando num blog. E ele até mesmo fala que ele começou a blogar porque depois do doutorado ele teve um burnout e um processo de depressão profunda. E ele se sentia alguém que não era capaz de pensar, que não tinha qualidade. Imagina, né? Até um pouco envergonha assim a nós. Se o Fischer achava que não sabia pensar, o que é que eu posso fazer tentando pensar? E ele fala assim, não, eu vou fingir que eu estou pensando, que é só um blog, estou escrevendo, não importa nada, eu vou soltar lá isso daí, porque eu não consigo fazer nada sério, digamos assim. Nesse bloqueio pós-academia, quem fez doutorado talvez tenha passado por uma experiência de esgotamento semelhante. Então ele começou a blogar para voltar a se sentir vivo, efervescente, testando ideias, experimentando, jogando, sem filtro, vendo... Eu lanço essa ideia, alguém pega, trabalha ela de outra maneira, eu retrabalho, a gente cria uma rede de gente que está discutindo junto. E isso fazendo coisas como esse seminário que você está mencionando, que dificilmente daria para fazer dentro de uma universidade ou de uma universidade de ponta ali da Inglaterra. Então esse elemento brincalhão, digamos assim, uma teoria que não se leva muito a sério na dimensão dos requisitos acadêmicos, mas se leva muito a sério no seu caráter de intervenção e atuação na realidade. Olha, o que é que o Fischer estava querendo... Quero saber o que que pega, o que que dialoga com o nosso tempo, o que é que move as pessoas, o que é que faz as pessoas pensarem de maneira diferente e tal. Se eu citei ou não esse cara certo, isso aqui é o de menos para mim. Eu estou usando essas ideias para elaborar outros pensamentos. E naquele momento a atmosfera dos blogs era conduzente a esse tipo de prática experimental. E talvez a gente de fato tenha perdido esse espaço mais selvagem, mais da internet, agora mais caretizada e mais mercantilizada, né? Cercada. A gente viveu o processo de cercamento dos comuns digitais e o espaço da internet acabou sendo mais domesticado mesmo. Queria que vocês contassem também, especialmente a Mili, que escreve, sobre essa sua percepção do digital também. E quais são as plataformas que você acha que ainda conseguem refletir esse frescor? Eu acho muito importante isso, porque desde que ele foi embora daqui, as coisas mudaram demais, né? E aí existe, óbvio, né, essa sensação de o que ele estaria pensando a respeito de, porque é uma pessoa que a gente aprendeu a amar, né? Essa relação com pessoas que não tem nada mais erótico do que a inteligência humana, né? Então a gente desenvolve com esses pensadores uma relação de erotismo mesmo, de você se apaixona por aquela pessoa, pela cabeça dela. Então o que ele estaria pensando de mudou muito, né? A cena desde que ele saiu. E isso é curioso. Quantas pessoas aqui conhecem a obra dele? Só para a gente entender. Uma galera. Tá, uma galera, legal. Porque é assim, o contexto ele nasceu em 1967, nos subúrbios de Londres. Ele é classe trabalhadora, e isso marcou muito a formação dele, né? Você ser classe trabalhadora naquela Inglaterra, vendo todo o tecido social ruir, a Margaret Thatcher ascender ao poder, né? Não há alternativa, é isso aqui, porque o resto é bem pior, então sigamos por aqui, que era o discurso dela, do Reagan, tudo que estava acontecendo no Chile, e ele viveu isso, assim, até como adolescente. Ele experimentou, então não tem como... E é muito diferente do que estava acontecendo no Brasil, né? Porque eu sou da mesma geração que ele, mas é uma experiência muito diferente. E o rock tá vindo, o punk está vindo nessa esteira, fazendo críticas, as críticas que ele queria fazer. Então ele se associa muito à música.
E ele foi um pensador tão fenomenal que é isso, assim, tem aspectos do Fischer que são sombreados para mim. A música é por exemplo, né? Não é para o Rodrigo, mas para mim é. E encontros dele para falar de burocracia, por exemplo, com o David Graeber, que é um outro pensador que já não está mais aqui. Tudo isso é muito rico para a gente hoje, mas a cena mudou muito. Mudou, gente, a ponto de 2000 ele teve aula com o Nick Land, que é um pensador, uma espécie de Olavo de Carvalho da gringa. Mas havia uma raiz de pensamento ali que alimentava e fazia sentido. Então dá para entender. Eu acho que quando a gente lê o Fischer, a gente entende como alguns desejos foram cooptados pela extrema-direita, porque houve uma ausência de interesse da esquerda em se apropriar, em disputar esses desejos que estavam em circulação. E mesmo ele não estando aqui agora, tem ferramentas ali para a gente entender como isso aconteceu, porque ele estava refletindo antes do tempo. Ele estava refletindo na hora. É muito difícil você entender que o acontecimento histórico está sendo colocado em circulação na hora que ele está sendo colocado em circulação. E essa é a genialidade dele. Ele entendeu e ele mastigou isso para a gente. E quando ele usa Blade Runner, Star Wars, Joy Division, New Order, né, depois, para fazer essas reflexões, eu acho que qualquer um que está vivendo aquilo vai com ele, porque faz sentido. Ele vai tirando as camadas das coisas, ele vai dando para a gente óculos, para a gente acabar com a nossa miopia da consciência. E isso é muito poderoso. Mas, por mais que eu goste dele, eu ainda não consegui ler tudo, o que, por um lado, é bom, né? Porque tem mais, então tem mais. Ele está falando comigo através do tempo, e tempo era uma coisa muito importante para ele, né? Assim como Proust e Benjamin, e assim, nem sei se é a audiência correta para falar isso, mas todos eles são cancerianos, e faz sentido. Ele fala muito em tempo desdobrado, né? Ele usa muito essa expressão. Você consegue achar essas referências no Proust e no Benjamin também. Então, é tudo muito rico. E eu costumo dizer que é muito bom quando a gente vai ler alguma coisa e a gente não consegue parar de ler. Isso é maravilhoso. Mas não é esse efeito que o Fischer tem em mim. Ele me obriga a parar de ler. Eu leio, eu fecho e eu começo a gritar. Primeiro, porque assim, alguém que escreve com aquele talento, me dá raiva. Como ele conseguiu escrever daquele jeito, sabe? É maravilhoso. E, por outro lado, eu me apaixono toda vez que eu preciso parar a pensar e ficar olhando para o nada, só deixando aquilo que ele falou reverberar em mim, né? Eu acho que a gente vai entrar, e até em temas meio cinzentos, Fischer e o feminismo, por exemplo, é uma coisa bem bacana da gente falar, né? Mas quando ele vem com alguém como o Nick Land, que depois foi teorizar a extrema-direita, tem muita coisa ali que ajuda a gente a pensar o que está acontecendo agora. Então, a gente não precisa necessariamente falar o que ele estaria pensando agora. A gente pode pensar agora com as ferramentas que ele deu. E isso é muito bonito, porque isso é o que a gente veio fazer aqui. A gente pega o bastão que alguém passou para a gente. E a gente tenta fazer a partir daquela associação de ideias, né? Eu uso muito isso para escrever. Eu uso muito o Fischer para escrever. Não pensando assim, o que ele pensaria disso, mas voltando ao que ele já pensou, para pegar essas ferramentas e me ajudar a pensar isso que está acontecendo agora. Por exemplo, como é que a extrema-direita acessa com facilidade, uma facilidade que a esquerda já não tem, a classe trabalhadora, né? E eu gosto de pensar assim, que se ele tivesse continuado, ele seria o Safatli. A gente tem o nosso Fischer. É o Vladimir Safatli. Eu acho que toda nação precisa ter alguém assim, sabe? E eu acho que as ideias do Safatli me colocam nesse mesmo lugar do Mark Fisher. Mili, queria aproveitar esse gancho que você falou sobre o Fischer e o feminismo. Você quer comentar um pouco sobre isso? Quero, posso comentar, mas aí eu vou ficar falando muito tempo. Não quer que ele fale um pouco? Dale, Mili, manda ver. Manda ver. Acho que é uma boa brecha. Tá bom.
Tá bom, é porque assim, não há uma associação direta entre ele e o feminismo. Era uma cena muito masculina e masculinista, né? Muitos homens, aquela cena do punk, homem, 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 homem pensando como homem. Mas depois teve um texto que ele fez, que se chama, acho que, o Castelo dos Vampiros, assim, saindo do Castelo dos Vampiros, em que ele foi acusado de ser sexista. Não é essa leitura que eu faço daquele texto. Eu acho que ele, como aqueles que refletem enquanto as coisas estão acontecendo, talvez mudem um pouco de ideia a partir do momento que as coisas acontecerem, né? E a reflexão que ele faz ali, eu acho ela muito importante, porque ele faz uma crítica às pautas identitárias que eu acho válida. Porque o que ele está querendo dizer, e eu trago o Safatli de novo, é que talvez aquelas pautas sejam universalistas. Porque são aquelas pautas que vão explodir tudo mais, né? E ele também, ele defende alguém que está sendo acusado de sexismo, que é o Russell Brand, e ali sim, ali a gente tem coisas concretas, mas ele defende de um jeito que eu acho também importante da gente entender. Porque ele diz, olha, o cara está dizendo aqui, ele está dizendo para se defender das acusações, ele está dizendo, eu não acho que eu sou sexista, mas talvez eu não tenha como saber se eu sou ou não. E se alguém está dizendo para mim que eu sou, então eu preciso parar para pensar, porque talvez eu seja. E eu acho que é isso que a gente espera que as pessoas façam, né? E aí eu estou falando dentro de todas as lutas, da luta antirracista, da luta antissexista, da luta anti-LGBT-fóbica. Porque, assim, nós somos criados nessa sociedade, homens e mulheres, para ser coisas muito diferentes. A gente não pega uma rota cruzada em nenhum momento a partir do nosso nascimento e a partir do momento que alguém diz, você é mulher e você é homem. Se eu sou mulher, então eu vou ser criada para ser dócil, para não falar alto, para procurar um marido, para procurar alguém que me proteja. Se eu sou homem, eu sou criado para não chorar, para não me deixar atravessar, para não me mostrar vulnerável, para aguentar sem reclamar. Então, quando ele naquele texto, eu acho que ele vai dando ferramentas para a gente entender como se encontrar. Se eu fosse criar, se eu tivesse nascido homem, se alguém tivesse dito é um homem e eu tivesse sido criada como homem, eu não pensaria como mulher. Então, eu acho que a gente precisa encontrar esses espaços do comum, e ele fala muito sobre o comum também, né? O pessoal é impessoal, né? E tem ali as ferramentas. Ele está falando um pouco, sem saber, da cultura do cancelamento. E é isso que eu consigo entender hoje. Assim, a gente não vai mudar o mundo prendendo um machista e um misógino por vez, né? A gente precisa mudar o mundo a partir de agora, com educação, com diálogo, com escuta. E aquele texto, para mim, ele é importante nesse sentido. Eu gosto de pensar que o Fischer teria andado com aquele pensamento. Ele sempre transformou as ideias dele. Ele nunca foi um pensador fechado. Ele era um cara em transformação. E ele se transformava falando. Então, não é possível que alguém dotado de tantas ferramentas fosse incapaz de entender o que é o machismo e a misoginia. Claro que ele teria entendido. E é claro que ele agora estaria vendo que essas lutas chamadas identitárias são universalistas, porque são elas que vão mudar tudo para todo mundo. E a importância do feminismo dentro da luta de classes. A importância do feminismo para nos emancipar a todos. Porque quando a gente está falando de machismo, a gente está falando de homens que se matam. A gente está falando de homens que cometem violências com outros homens. A gente está falando de homens que não vão ao médico. A gente está falando de homens que consomem drogas. A gente está falando de como o machismo é violento ao dizer não chora, não mostra que você está fraco, não se mostra vulnerável. E havia nos escritos de 2004, assim, eu acho que tem uma outra chave de leitura para o feminismo que talvez estivesse nele, que é ele se mostrar vulnerável, ele falar de quando ele foi abusado. É ele falar de como ele acha Simone de Beauvoir muito mais interessante do que Sartre. E de como ela é muito mais marcante no existencialismo do que Sartre. É ele falar, e talvez isso tenha sido a coisa que mais me tocou em relação a articular ele com o feminismo, que o sexo heterossexual é violento. Ele fala isso. Ele coloca as coisas nesses termos.
É uma violência que está contida ali. Então, eu acho que havia nele toda essa curiosidade para entender o que mais eu posso ser, o que mais eu posso fazer. Como é que a gente pode criar uma cultura não da união, porque isso soa meio clichê, mas é assim, é uma consciência coletiva, não subjugada. Essa consciência. E o feminismo oferece todas essas ferramentas. E hoje a gente tem essa leitura mais clara. Então, eu acho que eu consigo articular ele com o feminismo. Seria muito triste se eu não conseguisse. Mas ele foi criado, socializado como um homem. E eu não posso tirar ele desse contexto, né? Esse contexto está ali nele. Obrigada, Mili. Você quer comentar? Pode comentar. Não, Ah. bora. Você vai comentar isso? Por favor. Eu tenho uma para você na sequência. Gente. Tá. Então, tem uma coisa que, minimamente, eu queria falar isso nessa mesa, que a obra do Fischer é uma obra muito fragmentária, né? Mesmo o que ele nos entregou pronto, que foi o Realismo Capitalista, tem um outro livro que é The Weird and the Eerie, são também livros muito fragmentários, que os capítulos podem ser lidos quase independentemente, como colagens do trabalho experimental que ele ia fazendo na discussão dos blogs. Mas tem duas coisas que a gente pode pensar assim. O Fischer estava tentando pensar isso. Ele certamente estava tentando pensar os impasses da imaginação política, que esse é o tema fundamental do realismo capitalista. Como o capitalismo coloniza o inconsciente. Como o capitalismo captura, digamos assim, até os nossos desejos, o elemento mais profundo libidinal. E nos impede de ver outras possibilidades. Né? Tá aquela coisa que vocês conhecem, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Que é o sentimento de época durante a hegemonia neoliberal. Ele está muito preocupado com isso. E está querendo ver como é que a gente sai disso. Porque não é um livro, mesmo o Realismo Capitalista, eu não vejo como que é um livro negativo, porque é um livro de diagnóstico de época. É um livro que está tentando mapear um problema, um bloqueio. Eu não acho que é um livro derrotista. Ou um livro fatalista, um livro resignado. Às vezes as pessoas têm essa leitura do realismo capitalista como, acabou tudo, vamos para casa, não tem nada para fazer, é mais fácil imaginar, como se ele estivesse dizendo que é bom, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, ou que é isso aí e acabou. Ele estava encarando isso como um problema a ser enfrentado, sobre o qual você intervém e qual você muda. Ele estava justamente tentando tatear as rachaduras no realismo capitalista. Que ele às vezes coloca como uma pesada névoa, uma parede que bloqueia, e ele está tentando ver quais são os caminhos, onde é que tem brecha, como é que a gente pode ampliar as brechas, como é que a gente pode revitalizar a ação coletiva, a agência histórica. E os problemas do realismo capitalista levam ele à segunda parte do projeto, que essa é a parte totalmente fragmentária, porque isso aí ele não teve nem a oportunidade de nos entregar o livro. A gente tem o que seria a introdução desse livro, e a gente sabe o que ele estava pensando para fazer esse livro. A gente sabe porque nós publicamos as aulas, agora, né, o Desejo Pós-Capitalista, as últimas aulas do Fischer. O que é que o Fischer estava pensando para escrever essa segunda parte, que é o comunismo ácido. O comunismo ácido é o contraponto do realismo capitalista. Tá certo? O ácido, inclusive, no sentido de dissolver essas barreiras, essas restrições, tornar a realidade mais plástica. Tá? A gente não sabe exatamente o que ele ia escrever nesse livro. A gente nem sabe se esse seria o título do livro. Tá? A gente tem uma introdução que é também meio picotada, que a gente também não sabe se o Fischer ia publicar ele desse jeito, porque ele podia rever essa introdução. Mas a gente vê o pensamento dele testando coisas, buscando recursos, tentando encontrar equipamento para escalar a parede do realismo capitalista, algo do tipo. E o que ele está pensando, e ele faz, a partir do diagnóstico do realismo capitalista, fazer o que aconteceu para a gente cair no realismo capitalista. Porque não é só uma crença, não é só uma deficiência moral ou cognitiva nossa, porque eu individualmente não consigo pensar o futuro para além do capitalismo. Tem alguma estrutura social, alguma coisa aconteceu na história que limitou a capacidade da ação coletiva e da imaginação transformadora.
E ele chega a uma conclusão. Ele fala, houve um processo, o realismo capitalista é o resultado de um processo de deflação da consciência. Então a gente pode interpretar o neoliberalismo não só como um conjunto de policy recommendations, né, que nem o consenso de Washington, ou um conjunto de doutrinas, é o Hayek, é o Milton Friedman e tal. Pode ser, a gente pode chamar isso de neoliberalismo também, mas neoliberalismo é, no mínimo, um projeto político de ressubordinação. Um projeto político de reafirmação das hierarquias dominantes que constituem a sociedade de classe, a sociedade hierarquizada em termos de opressão. O que esse projeto estava respondendo? Ele estava respondendo a um processo de ascensão de consciência, que isso era seria o tema do comunismo ácido. Aí o Fischer vai dizer, o que aconteceu para o neoliberalismo ganhar a parada? O que aconteceu para o realismo capitalista se consolidar? Você precisou destruir formas de consciência emergentes que estavam questionando a natureza das estruturas sociais constituídas. Isso, ele vai dizer, estava muito quente naquele período que a gente poderia encontrar ali no final da década de 60, começo da década de 70. O neoliberalismo é uma reação a isso. É uma reação à ascensão da consciência de classe. Não sei se vocês sabem, mas a década de 70 é a década, até hoje na humanidade, de mais horas paradas por greve na história. Nunca antes, nem nunca depois, os trabalhadores cruzaram os braços tanto do que na década de 70. Depois, os sindicatos foram sistematicamente destruídos. Às vezes pela política, com a polícia indo lá e batendo nos sindicalistas, às vezes pela economia, por políticas econômicas neoliberais que destruíam o poder dos sindicatos. Então, naquele momento, você tinha uma consciência de classe tão forte que o que estava na pauta do dia é: talvez a gente não precise mais trabalhar, talvez a gente possa superar a labuta, a gente possa administrar o trabalho necessário de maneira racional, que as máquinas façam o trabalho pesado para a gente e a gente tenha mais tempo para amar, fazer poesia, fazer arte, estar com a família, ou até se conectar com os deuses, qual for a sua, entendeu? Esse horizonte de expectativa expandido, de que pode haver vida fora da labuta, que nós podemos expandir o nosso tempo livre, era a pauta do dia, dos trabalhadores se revoltando contra o trabalho, não querendo mais trabalhar, né? Por isso ele cita tanto o processo da autonomia operária, que é uma espécie de maio de 68, que durou 10 anos na Itália, de ocupação de fábrica, mas dos centros sociais também, da Rádio Alice, da experimentação com música, e ele vai dizer, inclusive, da experimentação psicodélica, da transformação da consciência, que você pode experimentar de outra maneira, sentir de outra maneira, que o mundo aparece de forma mais plástica, menos rígida, menos fixa. Ele falou, olha, nesse tempo estava até os Beatles, que era a coisa mais popular do mundo, nunca nenhum outro ser humano foi tão conhecido pela mídia de massa como os Beatles, e a cada ano eles estavam fazendo música mais experimental, estava levando a consciência psicodélica para as massas. O neoliberalismo é uma resposta a isso também, inclusive com o processo de proibicionismo, de guerra às drogas, né, que até em um momento proíbe completamente a pesquisa nas universidades com psicodélico, que era muito forte ali no final da década de 60, começo da década de 70. Então tinha a possibilidade de uma contracultura psicodélica entrar em contato com a cultura da classe trabalhadora nas fábricas, se rebelando contra as fábricas e produzir algo muito efervescente, excitante, lipidinalmente poderoso. E aí ele vai falar, e eu acho que é a coisa mais interessante do Fischer, o Fischer aprendendo, tá? Porque aí ele vai ver o que as feministas socialistas estavam discutindo no final da década de 60, na década de 70. E aí ele tira da discussão feminista um conceito de consciousness raising, que é elevação da consciência, crescimento da consciência. Que é o que? A mulherada se reunia lá numa sala para discutir as suas experiências. E na medida que cada um estava falando da sua experiência, as outras percebiam, opa, não é só comigo, não é um problema meu. Isso é uma estrutura impessoal que está nos produzindo uma violência, não sou eu que estou louca, não sou eu que... E isso é muito poderoso. Você cria uma consciência de grupo, uma consciência de uma identidade contra um sistema opressivo que parecia invisível num determinado momento, mas que a partir da elaboração comum se torna palpável, e por ser palpável, transformável, cambiável. Então vai lá o Fischer e lê
o que é que as feministas estavam pensando. E aí tem uma aula nesse livro que eu recomendo muito, eu acho uma das melhores aulas desse livro, que se chama Da Consciência de Classe à Consciência de Grupo, que ele vai pegar a interpretação que as feministas estavam fazendo do Lukács, do História e Consciência de Classe, para ler a consciência de classe em termos de consciência feminista, de uma identidade que se forma pela ação coletiva, a agência coletiva contra estruturas opressivas. E aí ele vai tá aprendendo coisa, porque ele está olhando para a contracultura, está olhando para as feministas, está olhando para as greves selvagens, está olhando para a multidão, para a efervescência de formas de elevação da consciência que estavam se entrelaçando. Eu já falei demais, né? Desculpa, me empolguei. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, ali tinha o que era mais explosivo ali? É que essas várias experiências estavam em contato, em diálogo, estavam trocando. E naquele momento a palavra que meio que sintetizava isso era a ideia de liberation, libertação. E você tinha as organizações de libertação nacional lutando contra o colonialismo, mas você tinha a Frente de Libertação Gay lutando contra a homofobia, você tem a Frente de Libertação das Mulheres lutando contra o patriarcado. Isso estava criando elos de solidariedade, produzindo uma massa crítica de uma compreensão totalizante e crítica da sociedade. Esse era o perigo, essa era a combinação explosiva que tinha que ser destruída. E o projeto de destruição dessa elevação da consciência coletiva foi o neoliberalismo. Em resumo, ele não era um esquerdomacho, vamos deixar claro aqui. Sensacional. Uma aula. E aproveitando o embalo, eu vou te perguntar uma coisa. Vitor, eu já te ouvi falando, acho que foi no podcast do Gonzo também, do Crise, 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 que você acha que o realismo capitalista está em baixa. Por quê? Essa é uma opinião polêmica minha, né? Porque as pessoas começaram a ler o realismo capitalista. Agora, nossa, é exatamente isso. Aí vem o Vitor e fala, não, mas isso daí já está passando um pouco. O realismo capitalista, o Fischer escreve em 2008, 2009, tá certo? E ele tem uma impressão, às vezes a gente é apressado no ritmo histórico, né? Que nem o Marx, não sei se vocês sabem, mas tem uma hora que ele fala pro Engels, manda uma carta dizendo, eu tenho que terminar logo o Capital, porque daqui a pouco acontece a Revolução e eu não termino de escrever meu livro. Então ele achava que o ritmo da história estava mais rápido do que o ritmo da elaboração dele. E o Fischer estava um pouco com, mas talvez quase como a coruja de Minerva do Hegel, que levanta voo no entardecer. Ele está falando, o ocaso do realismo capitalista é quando o conceito do realismo capitalista se torna mais pensável. Porque ele está falando, no realismo capitalista, sobretudo no momento que a gente poderia chamar a grande década de 90, tá certo? Que começa ali com o colapso do socialismo real, mas no mesmo processo você tem o enfraquecimento dos sindicatos, você tem a neoliberalização dos partidos de esquerda, os partidos social-democratas da Europa tiram o socialismo do nome, eles abdicam explicitamente de qualquer horizonte pós-capitalista, né? E adotam em larga medida o programa neoliberal. Os partidos social-democratas europeus são todos neoliberais, tá? E esse era o momento do fim da história, um consenso centrista que vai dizer, todo mundo aqui adota mais ou menos a mesma política econômica, você pode ter um ou outro arranjo marginal para cá ou para lá, mas é isso daí que está dado e é isso que vai ser dado para sempre. Era uma promessa, às vezes eu brinco, um Reich de 1000 anos do neoliberalismo, tá? Mas isso não aconteceu. O neoliberalismo hoje em dia é extremamente contestado. O sistema político em todo lugar sofre uma dura crise de representatividade. O consenso centrista não existe mais, o centro se esvaziou. As sociedades se polarizaram ideologicamente. Eu acho que a extrema-direita tomou a iniciativa nesse processo, mas esse problema é nosso, é falta da nossa capacidade de iniciativa. Nós precisamos de mais organização, de uma melhor estratégia, porque eu acho que nós já estamos em terra incógnita. Essa, digamos assim, é o meu diagnóstico pós-fischeriano, tá certo? Alguma coisa como pós-neoliberalismo já está em gestação, a gente não sabe como vai ser a cara dele,
tá? Algumas coisas do neoliberalismo vão continuar, talvez até se aprofundar, mas outras vão mudar consideravelmente. Por exemplo, a globalização neoliberal, para mim, acabou já. Quando eu era da juventude anticapitalista, digamos assim, do movimento antiglobalização, a gente ia para a rua contra a OMC. Agora quem está destruindo a OMC é o Trump, eu não tenho que fazer nada contra a OMC. Aí vai o Brasil apelar na OMC contra o Trump, mas nem tem mais a OMC, não adianta porra nenhuma, tá? Então toda a estrutura imperial, multilateral do capitalismo globalizado está em frangalhos, é outra coisa. E os conflitos sociais estão agudizados, de uma maneira que não estavam faz muito tempo. Eu até recito aquela poesia lá do Yeats, "The center cannot hold", o centro não aguenta, não vai sustentar, não dá. Inclusive é um dilema nosso, porque às vezes a gente fala assim, nós temos que ir para o centro para salvar a democracia liberal. Eu prefiro democracia liberal do que não ter democracia liberal. Mas se a gente for para o centro para salvar a democracia liberal, vai afundar nós e o centro junto, e acabou. Nós temos que oferecer uma solução, uma alternativa, uma visão coerente, ambiciosa, abrangente, ousada, de um futuro desejante. Essa é a política libidinal do Fischer. A gente tem que oferecer uma coisa que mexa com o tesão da galera. Fala, pô, isso daí é massa, bora fazer. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos estar patinando nas ruínas do neoliberalismo, perdido nas nossas fixidez, achando que o realismo capitalista é eterno, quando na prática ele já está se desfazendo. All right. Rodrigo, cara, eu acho Eu queria que pra... falar um pouco do que ele falou, mas Por me favor. pergunte, por favor. É que para muita gente o Dead Fish foi o realismo capitalista, assim, o livro, você conhecer o Fischer e de você uma porta de entrada para uma radicalização política. Queria que você comentasse um pouco sobre Quero falar um pouco da fala dele, porque ele estava ali no começo dos anos 2000 lutando contra o OMC, contra o ALCA. E é de onde eu venho. No final dos anos 90, ali eu tinha sido estagiário do Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo. E ali era o auge do FHC e todo mundo apostando muito na coisa neoliberal, nas privatizações, e a gente foi tentar impedir que a Vale fosse privatizada ali no final. Eu já tinha lançado 2 álbuns da minha banda. E a gente apanhou muito da polícia, e os meus amigos aqui no A20, em 2000 e alguma coisa, apanharam muito da polícia. Vou dar uma voltinha, mas vou chegar. E existiu um tempo de muita desesperança, assim. Eu acho que quando, em julho de 2013, eles começaram a tomar as nossas ideias de situacionismo, de flash mob, de meme, dessas coisas, a gente foi tomado por esse pessimismo ali no começo de 2013, e isso se reflete, eu acho que também dentro da minha comunidade, dentro do punk e do hardcore ali no começo dos anos 2000, também com recorte do emo, sei lá, posso estar exagerando, mas o tempo foi passando e todo esse pessimismo foi nos perpassando até chegarmos ao realismo capitalista, lá em 2000 e algo, 15, 17, sei lá. E a discussão agora é exatamente sobre isso. Se ficaremos otimistas porque temos agora uma ideia realmente definida do que vem para o século XXI, ou se ficamos pessimistas porque fomos tomados de novo, assim, porque o realismo capitalista começa a aspas, já não ser tão atual por conta da conjuntura de agora, assim. E eu sou radicalmente, nesse momento, contra essa coisa pessimista de achar que a gente vai viver mais 200 anos sob a égide desse neoliberalismo cretino, assim. Eu li o livro da Naomi Klein lá, o Doutrina do Choque, e eu acho que está se provando que o próprio neoliberalismo está desmilinguindo, que definitivamente a gente não está com a bola no pé para bater o pênalti e fazer a gente virar o campeonato. Esse exemplo não é bom, Rodrigo, depois de ontem. Por que vocês não fale isso. Não vamos falar sobre isso agora, por favor. É porque eu estava lembrando inconscientemente dessa noite passada. Enfim, nós não estamos, mas eu acho que assim, a gente tem Flipei, a gente tem
Não, definitivamente. A gente tem um monte de editoras surgindo, um monte de coletivos de tudo, desde o K-Punk, né? Eu comecei a voltar a ler essas coisas dele e de outras pessoas falando sobre isso. Existe uma discussão enorme, pelo menos, não sei se eu estou numa bolha ou não, existe uma discussão enorme sobre, cara, o neoliberalismo está derrotado. Resta saber como que a gente vai fazer para virar tudo isso, para fazer as coisas acontecerem para o nosso lado. Não sei se estou sendo quase um ingênuo, como fui minha vida inteira, tendo uma banda de hardcore, mas eu acredito muito que no século XXI a bola é nossa e o gol tá vazio, assim, é só meter lá dentro. Gente, queria abrir para perguntas. Se alguém tiver pergunta, para ir para esse canto, eu acho. Tem um microfone, a gente não pode... Você pode levantar e vir aqui para falar no microfone? Que se a gente levar o microfone para você, vai dar microfonia. Beleza, a gente pode fazer uma fila aqui. Então, quem tiver uma pergunta, por favor. Olá, prazer. Meu nome é Draco, eu sou biólogo, professor de biologia e eu sou membro do MLPD, que é o Partido Marxista-Leninista da Alemanha, né, que é bem antigo ali. Eu moro lá e saí daqui por causa de questões de professor e tal. Mas a minha pergunta é, ao mesmo tempo, uma provocação, né, na linha, se eu entendo, me corrijam se eu estiver errado, mas se eu entendo um ponto central do realismo capitalista, trata-se de imobilização, né? De como que você coopta estruturas, culturas, grupos, etc., de forma que você, né, a sociedade, não se mexa para seus próprios interesses, ou se mexa muito, mas em nada que adianta, nada que muda a estrutura e tal. E na parte ambiental, vê-se muito isso. E como biólogo, comunista, organizado e puxando a organização, o que mais me preocupa é isso, porque eu entendo que os alertas do IPCC e vários outros, né, que a gente tem aí, embora todo mundo entenda que é sério, importante, a questão ambiental, todo mundo fala, nossa, fundamental, mas ninguém entra em números. Então a gente fica com essa coisa, é importante, mas de alguma forma nunca prioridade. De alguma forma sempre, não, deixa quieto isso aqui, ou ninguém sabe o que fazer. E eu estou vendo levantar muito, por exemplo, as coisas do Oil Treaty, que se você ler as entrelinhas, é uma grande desmobilização em função de capital, é uma briga entre grupos capitalistas. E o que eu quero colocar aqui é isso, se a gente luta contra todas as opressões, mas na parte ambiental quer também ter condições para ter revolução, porque sem planeta não vai ter revolução, né? A gente já viu o Rio Grande do Sul ser todo alagado. E eu pergunto, e quando isso passar a ser todo ano, né? Não só no Rio Grande do Sul, todo mês, porque está acontecendo e está acelerando. E não existe ser contra a opressão e tratar de coisas ambientais sem veganismo popular. Eu sei que a maioria das pessoas não quer ouvir isso porque é uma disputa ideológica, altamente ideológica. E isso é sempre deixado para depois, assim, essa batalha ideológica, entendeu? Acho que o maior elemento de realismo capitalista que a gente tem é a absoluta vitória ainda do quanto que a gente não pauta veganismo, e até para os liberais não existe cenário de mudança, de tentar aproximar as metas de aquecimento para 1,5 graus, nem 2, sem veganismo, mesmo no plano mais do Trump que seja, mais hipócrita, essa mudança em massa é necessária. Mas como biólogo eu atesto, o veganismo popular em massa é a única forma que pode sozinha dar conta das metas. Não estou falando que a gente não tem que fazer outras medidas, ao contrário, mas acontece o seguinte, a luta também ambiental, a luta para a gente ter as condições de ter revolução, elas dependem muitas vezes, né, de vontade política, de tirar grupos políticos do poder, mudar a infraestrutura, né? A questão é, veganismo é a única coisa que a gente pode fazer já, em qualquer escala, e ela é expandível,
depende só da nossa organização. Se a esquerda radical ela é a mestra da organização, ou a gente diz que a gente tem que focar nisso, como é que a gente pode pegar algo que depende só de organização e nem pauta, muito menos começar, né? Então, esse é o contexto da provocação, pergunta. Se vocês tiverem comentários nisso, agradeço muito. Obrigado. Obrigada. A gente ouve todas e depois a gente... Pode fazer mais uma pergunta, então? Tá. Posso sentar? Não, fica. Oi. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Vocês são muito lindos e tesudos e libidinosos. Muito obrigado. A gente estava precisando disso. Apesar de, no fim desse realismo aí, eu vou tentar... Eu vou assumir aqui a minha incapacidade, a minha atipia neurológica e eu vou ler um pouco, porque é muita coisa na cabeça. Mas aqui, começando pela ponta, Rodrigo, a última coisa que você falou, né, que você não quer cair no pessimismo, porque tem muita coisa, isso daqui é um exemplo, o próprio MST é um exemplo. Eu fiquei pensando, a gente tem que ser mais punk. Quando eu entrei aqui, a primeira editora amiga que eu encontrei, eu disse, que bom que a gente saiu da Praça das Artes. A gente tem que romper com as estruturas. Não adianta a gente tentar conseguindo chegar perto do centro e ir rebolando para construir, porque o centro não existe, né? Ele does not hold, mas ele também, na verdade, hoje em dia no Brasil, eu não consigo dizer que ele existe, né? E daí a minha amiga contrapõe e disse, não, mas lá a gente atinge um público que a gente não atinge aqui, porque as pessoas não vêm aqui. Mas daí eu volto para a gente tem que ser mais punk, né? E quando você fala de OMC, ALCA, adorei que 2 pessoas falaram isso. Há muito tempo eu não vejo alguém falar sobre OMC, sobretudo a Organização Mundial do Comércio, sobretudo numa coisa de cultura. Eu falei da OMC desde os anos 90, falando sobre refugiados, falando sobre povos tradicionais, e nenhum teórico relativamente de esquerda ou do mundo dos movimentos falava, porque a gente não ia na raiz do problema. E falar do OMC nos anos 90 era a raiz do problema. E agora eu pergunto, qual é a raiz do problema agora? Né? O neoliberalismo está derrotado. Eu acho que ele está melecado. Derrotado, eu duvido muito. Eu acho que a gente está entrando, talvez, num tecnofeudalismo, né? No mundo de oligarquias, e onde, daí é uma pergunta, a primeira pergunta é para ti, a outra talvez para a Mili, que é alguém que domina as redes tão bem. Como é que a gente pode propor essa emancipação de fato, se a gente está dependendo, quase 80%, pelo menos aqui na nossa bolha, de ferramentas que são dominadas por essa oligarquia, né, feudal, que eu acho que essa é uma boa, para mim, uma teoria que funciona, que a gente necessita deles para se comunicar. Né? Que dê os hackers, que dê o hacker punk, que dê a nossa possibilidade de criar a ferramenta. Porque enquanto a gente estiver trabalhando com as ferramentas do amo, né? As ferramentas do amo, diria Audre Lorde, elas não estão aí para nos liberar. Espero que tenha feito sentido. Obrigada. E Mili, continuando a pergunta do nosso último encontro, pautas identitárias. Você achou qual seria o melhor nome para falar disso? E não pautas identitárias. Fala de novo, o quê? Que a gente tinha falado sobre pautas identitárias, que talvez a palavra pautas identitárias, o termo não fosse o bom termo. Isso. Você chegou a um termo? Sim, obrigada, viu? A gente espera, né? Eu acho que bom a gente responder agora, e aí tem mais 3 pessoas, depois a gente faz esse bloco de mais 3. Só para não se perder, que foram muitas perguntas. Eu vou começar pela da Mariem aqui, porque eu acho que ela é mais direta, né?
Pois é, a gente está nesse impasse. A gente depende das redes sociais, e as redes sociais, elas aparentam ser um lugar democrático, mas a gente sabe que elas não são, elas têm dono, né? Como que a gente vai fazer um debate democrático dentro de um lugar que tem dono? E aí a gente volta para todos esses pensadores que falam que o pessoal é impessoal e que a gente precisa criar um novo espaço do comum. A gente nem tem mais, talvez, ferramentas para entender hoje o que seria isso. Mas como no show do Truman, que ele vai navegando e uma hora ele coloca a mão e vê que acabou, e aí sim ele pode explodir aquilo, eu acho que a gente está navegando. E a gente está indo, estamos indo em número bastante bom juntos, até a gente colocar a mão em alguma coisa que a gente vai falar, agora é a hora de explodir isso aqui. Agora é a hora da gente rasgar esse cenário, esse simulacro de democracia, sabe? Então, a gente não sabe muito bem como fazer, eu acho que ninguém teria essa resposta, mas a gente sabe que a gente está indo. E a gente não luta para vencer. A gente luta porque lutar é a coisa certa a se fazer. Eventualmente, a gente vai conquistar, mas talvez não nessa geração. E eu acho que a gente precisa fazer as pazes com essa ideia, né? O Marx achou que ele precisava correr porque a revolução estava chegando. A gente ainda está esperando. Mas é que a ideia de revolução como um evento, ela também paralisa a gente. Ela é um processo e a gente está nesse processo. Então, saber que a gente está dentro dessas redes que não são democráticas, eu estava vendo hoje que o Instagram do Jones Manuel acabou, sei lá, a Meta decidiu, tá bom para você. Então, são esses os perigos. Quando a gente cria esse espaço do comum, a gente não depende mais de oligarcas, né? De homens malucos, com cara de filão de desenho animado, mas que tem a capacidade de fazer muito mal. E aí eu volto para o Fischer, assim, esse encontro dele com as feministas e essa ideia de elevar a consciência é tudo o que a gente pode fazer. É o que a gente pode fazer aqui. E diria que um campo de batalha muito forte para a gente é a linguagem. A gente não vai ganhar nada usando a linguagem de quem está oprimindo a gente. E é o que a gente está fazendo, né? E aí, quando a gente, por exemplo, na pauta feminista, a gente quer pautar aborto, a gente fala, vamos falar de aborto. E eles pegam as palavras muito inteligentemente e eles acham que... Eles falam, não, mas a gente está defendendo a vida. Quem pode ser contra isso, gente? Né? Então, é uma virada de mesa muito inteligente deles. Defender o aborto é defender a vida. É falar de políticas reprodutivas, é falar de creche, é falar de transporte público, é falar de licença maternidade, de licença paternidade, falar de explodir essa ideia de família, falar de não monogamia. A gente precisa usar essa linguagem, a gente criar uma linguagem nova, e isso Fischer fazia com uma extrema sagacidade, né? Então, eu acho que a linguagem é uma arena de luta muito importante para a gente. Não sei nem se eu respondi, já me esqueci da primeira pergunta. O que era a primeira pergunta? Sobre veganismo, a primeira. Sobre veganismo, discutir sobre vegetarianismo e veganismo. Eu acho que se a gente ficar tentando disputar o nome da luta, talvez a gente fracasse, né? A gente nessa disputa aqui pelo nome da luta. Acho o veganismo uma pauta essencial no sentido de a gente descobrir uma outra matriz de consumo, outras matrizes energéticas. Eu acho que essa unificação das lutas, que a gente fracassa dia após dia em fazer, é ela que vai tirar a gente daqui, é ela que vai oferecer novos horizontes, né? E o Fischer falou muito disso, especialmente no final. Então, assim, se eu tivesse o caminho, gente, eu ia me candidatar e eu ia falar, gente, vem por aqui, todo mundo me segue. Eu não sei, né? Eu não sei, mas eu sei que a gente está caminhando. E entender que a Flipei se reorganizar em 2 dias para estar aqui agora com a gente conseguindo debater, me diz que a revolução está sendo feita, sabe? E que nós não estamos sozinhos ou sozinhas, né? E aqui eu volto para a linguagem de novo, ou sozinhas, porque também eles pegam o importante tema da linguagem neutra
para ridicularizar uma luta que é muito importante, né? Feminismo não é sobre ter pelos debaixo do braço, não raspar a perna. Isso é uma cartilha de códigos pessoais. Reduzir o feminismo a isso também foi uma arma muito inteligente da direita. Feminismo é sobre a emancipação de todos os seres desse planeta, das florestas, das mulheres, dos homens, a criação de uma linguagem neutra. Assim, gente, o caminho é muito longo, né? E o realismo capitalista, para mim, não é uma paralisia, essa ideia de realismo capitalista proposta por ele. Não é uma paralisia. É só uma maneira de dizer, isso que fizeram com a gente, de dizer não tem alternativa, e se o resto, se agora está ruim, o resto é pior, olha para trás que você vai ver que é pior, ou olha para as alternativas que você vai ver que é pior, é só uma maneira de evitar que a gente pense junto. Eu acho que ele morreu porque de individualização. É muito ruim a gente se achar sozinho nesse mundo, né? E isso a extrema-direita faz muito bem, atomiza todo mundo. O tecido social, quando ele é esgarçado, ele faz a gente querer desistir mesmo. Mas a gente não está sozinho, a gente não está sozinhas. Nós temos uns aos outros e umas às outras. E uma reorganização desse nível tem que dizer isso para a gente. Tem dias que é desesperador mesmo, gente. Tem dias que é desesperador. Eu acho que todo mundo consegue se identificar, se relacionar com isso, né? Mas aí a gente olha para o lado e vê alguém que a gente admira e fala, não, eu tô caminhando. Uma hora a gente vai colocar a mão, como Truman fez, e vai entender, aqui acabou, agora a gente pode todo mundo junto rasgar isso aqui. Eu não sei quando, mas a gente também não vai conseguir parar de lutar. A gente luta e a gente vai seguir lutando. Bom, a pauta do veganismo é uma pauta que me pega radicalmente, porque eu tenho 52 anos e eu sou vegetariano desde os 17. E desde moleque leio em zines e revistas e tudo mais, e me tornei vegan há uma década, mais ou menos. E sempre com essa coisa do veganismo tem que ser para todo mundo e que tem que ser uma coisa de discussão de classe, não uma coisa de poder ter não que eu não coma, né? Não poder ter um bife fake escrito hambúrguer. Assim. Eu acho que isso funciona mais para um veganismo liberal, uma coisa mais mercadológica. E eu não me sinto um especialista para falar nisso, eu falo muito pouco, a minha vida inteira eu falei muito pouco sobre isso, mas já que fui provocado. Eu acredito muito que, e eu acho que, e aqui vem uma provocação à esquerda radical brasileira, que fala-se muito pouco sobre essa pauta, sobre isso, porque é o que você falou, o veganismo é revolução agora, salva agora, né? Na questão de economia de água, na questão de diminuir devastação, não é nenhuma coisa indireta, é direta. Se você deixa de consumir, a coisa vai, no efeito dominó, vai acontecer. Eu fico muito melindrado com a situação de dizer que o veganismo é algo além da cultura da alimentação, das estruturas tradicionais de alimentação. Eu sou capixaba, eu venho de uma família extremamente tradicional da cultura do pescado e tudo mais, e foi e é uma discussão que eu tenho até hoje, inclusive, dentro da minha própria família, sobre isso. E eu acho que o assunto no Brasil, mais uma vez, está caindo na mão do neoliberalismo, está caindo na mão das pessoas. Você vegetariano, você tem alternativa, você tem o frango, blá, 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 da JBS. Mas a gente não vai discutir reforma agrária, a gente não vai discutir diminuição de espaços para pecuária, diminuição de derrubada de florestas, falando sobre vegetarianismo. Então, definitivamente, eu acho que a esquerda, e principalmente a esquerda radical, brasileira precisa botar isso em pauta para agora, porque também é uma revolução de aqui e agora. Não vou me aprofundar muito sobre o veganismo, porque eu vou começar a me contradizer, e eu sou cheio de paradoxos dentro do meu próprio veganismo, né? Tem um monte de coisa que eu concordo, outras que eu ainda questiono pra caramba, mas cá estou, sou vegetariana há quase 37 anos, e eu acho que eu fiz um bom trabalho de tentar fazer algumas pessoas no meu entorno mudarem suas cabeças. Obrigado pela pergunta.
pode abrir de novo para as perguntas. Eu vou tentar fazer alguma coisa costurando aqui. Eu não sei se eu vou responder as perguntas ponto a ponto, mas eu quero no final da minha fala ter tocado em todas elas. Eu acabei de perceber aqui, e para mim devia ser óbvio já, não sei como é que eu tinha notado antes, cara, que nós nos formamos mais ou menos na mesma cultura, porque eu me politizei no anarcopunk e aí movimento antiglobalização, né, Maurício? Aí a gente conversa bastante. Então tinha ali no final da década de 90 os dias de ação global, e a gente ia lá, tentava impedir que o G7 se reunisse, ou que o FMI fizesse uma reunião, era isso que a gente fazia, né? Aí lembra da Batalha de Seattle, a Batalha de Gênova, nossa galera. Eu fui formado nessa. E aqui no Brasil, o pessoal da Conrad foi importante na minha formação teórica, ele lançou a coleção Baderna, eu lia muito, a maioria também lembra da coleção Baderna. Tenho tudo, até hoje lá. Pois é. Então que... Tem na Veneta hoje. Tem né? na Veneta, né? Então a gente estava muito informado por essas visões mais de um comunismo de conselho, um anarcocomunismo, com a tradição do comunismo libertário. E na época eu era muito desconfiado das possibilidades de atuação institucional. E eu vou falar até uma coisa talvez antipática para algum de vocês. Com o passar do tempo, eu fui me convencendo na necessidade de ter também uma estratégia reformista ao lado da estratégia revolucionária, não uma coisa que substitua a outra. E eu acho que essa é a melhor maneira, por exemplo, até para pensar em temas hoje como a crise ambiental, certo? No final das contas, eu estou muito convicto, porque eu sou biólogo também, a minha formação é em biologia, tá? Depois eu fui fazer filosofia, eu sou professor de filosofia hoje, mas formei em biologia. Eu estou muito convicto que o capitalismo é incompatível com a vida humana boa na Terra, inclusive com a vida boa das outras espécies com qual nós compartilhamos esse planeta. Tem uma incompatibilidade material, uma hora ou outra bate nos limites da biosfera, nós temos que nos livrar disso. Mas eu tenho menos convicção, pelo menos do que eu tinha quando eu era mais jovem, que a gente vai conseguir resolver a parada num lance só. E que talvez a gente precise de um processo, uma certa paciência revolucionária que a Mili estava falando, que na época do movimento antiglobalização era uma coisa que a gente era muito hostil, que é a ideia de acumular força. A gente era contra Gramsci, né? Construir hegemonia, a gente não quer pé na porta, destruir a porra toda agora. Mas eu acho que a gente precisa acumular força. E a razão para isso é que as pessoas ficam tão mais confiantes do seu poder de intervenção política, quanto mais elas conseguem vitórias concretas e palpáveis. E essa, na verdade, foi a história de crescimento do movimento operário e do movimento socialista. Claro que os propagandistas do movimento revolucionário diziam uma coisa assim: o socialismo é inevitável, a revolução é inexorável, vai acontecer e tal. Mas eles estavam fazendo isso em parte como teóricos, em parte como agitadores, como profetas, como alguém que está anunciando algo que está vindo porque nós estamos vindo. E nós estamos vindo porque temos alguma confiança do futuro. E nós temos alguma confiança do futuro porque nós já estamos vendo parte desse futuro se realizar. Quando a gente ganha a jornada de trabalho de 8 horas, isso foi um impulso para o movimento operário. Caceta, nós fizemos greve, ocupamos, tomamos a rua e conseguimos, estamos trabalhando menos, estamos vivendo melhor. Isso é muito poderoso para nosso sentimento de confiança. E aí as pessoas entram num horizonte de futuro diferente. Fala, isso aqui está em vias de acontecer, porque eu estou vendo acontecer. A redução da jornada é isso, a cooperativa que nós montamos é isso, a capacidade de forçar o patrão a negociar pelo sindicato é isso. A ação coletiva tem efeito concreto, e na medida que a gente vê o efeito concreto, a gente fica mais confiante que a gente pode ir para frente. Por isso eu acho que a gente precisa ter uma pauta reformista, que a gente possa ganhar coisas imediatas aqui e agora, que são palpáveis imediatamente para a consciência comum das pessoas. Por exemplo, nós não vamos fazer a revolução no Brasil se a gente não conseguir acabar com a escala 6x1. É uma coisa imediata que dá para fazer agora, as pessoas querem.
Até porque, como resultado do neoliberalismo, essa é uma coisa interessante que o Fischer fala também, né? Você tem ressentimento de classe sem consciência de classe. Porque a sociedade de classe está aí. E as humilhações diárias que o povo trabalhador passa em uma sociedade dominada, em termos de classe, estão presentes. As pessoas sentem na pele essa humilhação, o ressentimento de ser uma classe dominada, mas eles não experimentam isso de maneira coletiva. Em termos mais marxistinhos, assim, digamos assim, marxólogos, tem a classe em si, mas a classe para si foi enfraquecida, foi decomposta. E, portanto, um horizonte radicalmente transformado, um horizonte amplo, fica diminuído, fica enfraquecido. Então, nós temos que recompor a agência coletiva, a ação coletiva, ganhar coisas muito concretas, e isso vai dar força para a gente ganhar mais. Então, eu acho que, voltando, o capitalismo é incompatível com a vida boa nesse planeta. Mas não basta falar isso, nós temos que ter um programa ecológico que a gente consegue avançar aqui agora. Que tipo de coisa nós podemos ganhar? Como é que a gente pode conectar transição ecológica com o bem-estar da vida das pessoas? Eu entendo que vocês, veganos, vão estar mais preocupados em fazer com convencimento pessoal, um para um, vamos ser vegano e tal. Isso é uma coisa importante. Mas do ponto de vista da estratégia, para mim o mais importante é como é que a gente pode conseguir oferecer alimentos saudáveis, baratos, acessíveis, de vegetais em diversidade para a massa da população trabalhadora, que às vezes não come, vai lá comer uma porcaria porque é mais barato, porque está processado, é fácil, é o que tem e tal. Então, como é que a gente dá soluções coletivas em escala para esses problemas que as pessoas vão dizer, opa, dá para fazer, a gente ganha isso. E ganhando, ganha convicção, ganha confiança, ganhando confiança, aumenta a nossa capacidade de intervenção. Eu acho que a gente tem que entrar nesse circuito aí, o Fischer chamaria isso de um circuito hiperticional, uma retroalimentação positiva entre o que a gente consegue fazer e o que a gente quer fazer. Então, conforme a gente consegue fazer mais coisa, a gente acaba querendo mais coisa também. Esse é o que ele mostra ali no processo da consciência de classe da década de 70. Porque, na verdade, as reformas social-democratas não acalmaram a classe trabalhadora, como muitos marxistas achavam, a classe trabalhadora vai ter domesticada. Mas é justamente pelas reformas sociais que a classe trabalhadora se colocou mais em subordinação e movimento. Aliás, 2013 eu acho que é um sinal disso. É a vida melhorando, por exemplo, dentro de um governo de centro-esquerda, menos que reformista, que eu votei, mas é menos que reformista o governo Lula, tá? Mas melhorou um pouquinho a vida, e isso aumentou a expectativa das pessoas. E agora nós queremos, sei lá, hospital padrão FIFA, ou não ter que pagar pelo... E por que não realizar isso? Tarifa zero é uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. Desmercantilizar o transporte. Isso dá para pressionar o governo Lula para fazer. O governo Lula deveria fazer, porque seria boa para a popularidade dele. Então, quais são as reformas hoje que a gente pode pressionar que aumentem a capacidade de ação coletiva? Acho que é uma coisa importante para a gente pensar. No final das contas, eu acho que a gente devia tentar se esforçar justamente para construir esses circuitos. É uma coisa tipicamente fischeriana, tá? De profecias autorrealizáveis, tá certo? Como é que a gente fala do futuro de uma maneira que o futuro é causalmente eficaz no presente e torna o futuro que nós estamos falando mais provável de acontecer, porque aumenta a nossa capacidade de organização e de mobilização. É esse tipo que tem a ver com a relação de teoria e ficção, com a eficácia da teoria. O Fischer estava pensando nesse tipo de coisa. Ele fala, talvez nós devemos recuperar alguma ideia de providência secular, um destino que é a nossa própria criação. Nós vamos chegar nesse destino porque nós estamos construindo a possibilidade desse futuro acontecer. Obrigado, gente. Eu vou, antes da próxima pergunta, eu quero só fazer um complemento a essa aula que a gente teve aqui, maravilhosa. Aliás, o pós-fácil do realismo capitalista é do Vitor, vale a pena comprar. Se vocês não quiserem ler o Mark Fisher, leiam o pós-fácil, tá? Beleza. Eu acho que a gente o nome da luta, eu não sei qual é, mas uma luta que ela não identifica marcadores de gênero não é uma luta que vai contar comigo.
Porque se a gente fala de trabalho, a gente tem que falar do trabalho invisibilizado dentro de casa. E esse é um pensamento que é revolucionário. Existe um trabalho não contabilizado, não diagnosticado, que é feito todos os dias para reproduzir a classe trabalhadora. Então, o nome da luta a gente pode até mudar, não quer chamar de feminismo, não chamamos de feminismo, mas a gente precisa acessar o lugar do marcador de gênero e desarticular esse trabalho invisibilizado, esse marcador de opressão de homens sobre mulheres, que todos os dias matam mulheres nesse país. Chamem do que quiser essa luta. Perfeito, mais 2 perguntas, vamos lá, meu. Bom, boa tarde, meu nome... Aqui tá bom? Meu nome é Léo, eu sou lá do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, sou militante da Unidade Popular. São 2 perguntas que eu queria fazer. A primeira pergunta era sobre a questão que estava sendo discutida agora há pouco, em relação à comunicação com a classe trabalhadora. Eu percebo isso porque eu, pessoalmente, já estive nos 2 frontes. Já estive, inclusive, no fronte contrário, fui militante de movimentos de direita, que eu não quero mencionar o nome para não trazer energia negativa para o lugar aqui, e agora eu estou militando na esquerda, e eu percebo que a direita, ela tem pautas que não são reais, são coisas muito esotéricas, muito imaginárias, igual agora, né, recentemente, com essa história de cultura woke, que nada mais é do que a tal da ideologia de gênero, com um rebranding aí, né, porque o fascismo tem muito disso. Tá ruim, né, manchou a imagem, muda o nome e vende a mesma coisa. Mas é algo completamente imaginário, né, não é palpável, enquanto que a gente trata o quê? De escala 6x1, de saúde, de educação, do desmonte do transporte público, tarifa zero, que são pautas concretas, razoáveis, mas ao mesmo tempo que não alcançam a classe trabalhadora como deveriam, logicamente. Porque, claro, né, cultura woke é um negócio muito distante, que não existe, mas é imaginariamente muito distante, enquanto que esse tipo de pauta é real e palpável. E aí isso gera um fenômeno que eu percebo muito, que é: você descreve para uma pessoa o que você defende, você fala tudo o que você acha que é o correto, ela concorda com você. Mas a partir do momento que você fala a palavra socialismo ou comunismo, ela automaticamente não quer te ouvir. Isso é um fenômeno que eu percebo que acontece muito, e gostaria de ouvir, primeiro, o porquê, e segundo, como contornar isso. E aí a segunda pergunta vai mais na linha do que desculpa, eu esqueci seu nome, Vitor falou, sobre a questão institucional, porque essa é uma dúvida que ela é muito pertinente por conta de uma questão aí. A gente fala muito de revolução, mas tem um pequeno problema material com isso, que é o seguinte: a gente não tem, né, boa parte do aparato financeiro, o aparato de comunicação e o aparato estatal, de repressão mesmo, a nosso favor, para subverter a estrutura, a infraestrutura, né, e a superestrutura por consequência. E essa é uma questão de verdade, porque se há 100 anos atrás, quando se fez a Revolução Russa, já era muito difícil fazer uma revolução armada mesmo, né, como se fala muito, contra um Estado poderoso militarmente, como era o Império Russo na época. Imagine hoje que a gente chegou num nível de evolução tecnológica, mas ao mesmo tempo de inacessibilidade dessa evolução tecnológica para a classe dominada. Então, nesse ponto, eu acredito que, na minha leitura, tá, que a gente tem umas experiências socialistas que já estão em um estágio mais avançado, bem desenvolvidas e que poderiam dar esse apoio, né, mas que no momento não estão dispostas a isso, como por exemplo a China. Talvez esse caminho, pelo menos na minha leitura, seria mais adequado a gente buscar esse apoio, ou talvez algum caminho nesse sentido parecido, antes de pensar em uma subversão do sistema. Então, eu queria um comentário sobre isso também. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui do camarada. Pois não.
Vou tentar ser rápido. A minha primeira pergunta para o Vitor sobre Mark Fisher, mas sobre a possibilidade das críticas dos progressistas liberais hoje ao Trump serem uma falsa dicotomia. Como é que ele poderia ver isso? E a segunda eu vou fazer, não é uma pergunta, mas é em nome da Marília, que foi quem criou a campanha Camarada Flipei. Ela ia fazer pergunta, está trabalhando, dando um duro, uma das pessoas que foi responsável por tudo isso aqui. Então, que ela criou o nome Camarada Flipei em cima do Mark Fisher e em cima do futuro, da retomada nossa, da nossa saída da submissão voluntária, da impotência reflexiva. Então, para a gente, para o que fazer, a velha pergunta. Então, para todo mundo que está aqui, passar naquela salinha amarela, quem puder ajudar e fazer parte, não é ajudar, porque é uma campanha muito legal, com prêmios muito legais. Então, é isso aí. Espero que a Marília tenha ouvido. Muito obrigado. Vamos lá, galera. A gente tem 10 minutos para encerrar essa mesa. Desculpa. Vocês querem se dividir para responder essas duas perguntas? Eu vou fazer uma resposta rápida. Acho que tem uma pergunta direta para o Vitor, né? É só sobre a imensidão dessas palavras que interrompem debate, porque elas foram muito bem deterioradas pela extrema-direita. Socialismo, comunismo, feminismo, né? E a necessidade da gente atuar no miudinho, assim. Minha mãe, ela tem 88 anos e ela não entende o feminismo, ela é contra, ela não quer nem ouvir falar. E outro dia, ela foi dona de casa a vida inteira, meu pai nunca deixou ela trabalhar, meu pai é um homem doce, um cara com quem eu me relacionei com uma relação muito afetuosa, ele me tratou como sujeito pleno desde sempre. Eu descobri só mais tarde, por causa dos diários da minha mãe, todas as articulações de machismo e misoginia que existiam dentro do casamento. Ela nunca pôde trabalhar, hoje ela depende do dinheiro dos filhos para se sustentar. E é uma situação incômoda para ela. E eu não posso falar, mãe, o feminismo vai te tirar disso, porque ela vai me mandar merda, né? Então, o que eu, outro dia, eu consegui ter uma conversa com ela, eu falei, o que você acharia, já que você trabalhou para criar seres humanos, enquanto ele estava fora de casa, trazendo dinheiro para dentro, você estava aqui trabalhando para criar a gente, cuidando da nossa alimentação, dos nossos estudos, de colocar a gente na cama. Se você tivesse um salário por isso, tá, mas quem me daria o salário? O Estado, porque você fez 4 adultos funcionais, que hoje estão pagando impostos e contribuindo com o Estado. Eu ia gostar disso, ela falou. Eu falei, isso chama feminismo. Aí ela ficou me olhando, parecia que eu tinha explodido uma coisa na cabeça dela, né? Aí ela falou, que bobagem, mas eu sei que eu cheguei nela. Então, eu acho que é no miudinho que a gente vai conseguir. Olha, como eu tentei convencer vocês, o Mark Fisher está tateando essas coisas. Ele não tem respostas acabadas, ele não tem, às vezes, muita certeza nem do nome do que ele quer que aconteça, né? Então, eu falei que ele ia fazer esse livro chamado Comunismo Ácido, que ele acabou não escrevendo, mas que retoma processos de ascensão de consciência, elevação de consciência da década de 60 e 70, antes da deflação da consciência do projeto neoliberal. Mas ele, não sei nem se ele colocaria esse o nome do livro. Em outros momentos ele fala de socialismo democrático, em outros momentos ele fala de comunismo libertário. Em algum momento ele mencionou comunismo hiperticional, que tem a ver com essa dinâmica de retroalimentação das profecias autorrealizáveis que eu falei aqui. E às vezes ele fala assim, o nosso desejo ainda não tem nome. Porque eu acho que também a gente não deve ficar muito obcecado. Eu sou um comunista, um socialista, tá? Mas eu não acho que a gente deve ficar muito obcecado com esse rótulo específico. Eu acho que nós temos que costurar uma grande frente de lutas por uma sociedade emancipada, que pode aliar todas as lutas contra a opressão, desigualdade e injustiça por uma sociedade democrática, onde a gente consiga definir nosso próprio destino. Esse é o que está em jogo. O movimento dos trabalhadores sempre chamou isso de socialismo, então continuam chamando, mas pode ser que as pessoas que vão construir isso nem chamem no futuro e chamem de outra coisa. Talvez o nosso nome, o nosso desejo ainda não tenha nome, essa é uma possibilidade. Mas o que eu queria dizer mesmo é que
tem um elemento da política de identidade que é uma coisa importante para a gente falar. Eu não tenho exatamente muito acúmulo para falar nisso. O Douglas Barros escreveu um bom livro sobre identidade e identitarismo recentemente. Tem o livro do Assad Haider, que é um livro excelente de armadilhas da identidade. Mas no livro do Assad Haider tem uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte: a primeira vez que aparece esse termo política de identidade é pelo coletivo Combahee River, é no manifesto desse coletivo Combahee River, justamente desse período que o Fischer está examinando, tá? Nesse contexto de uma efervescência de várias lutas da década de 60 e 70. E é um coletivo de mulheres negras socialistas, acho que a maioria delas lésbicas, tá? E elas estão tentando pensar a interseção das várias lutas nos vários campos de antagonismo social que elas experimentam, tá? Para produzir uma teoria crítica totalizante da sociedade que embarque as diferentes experiências de opressão, tá? Isso é muito poderoso. Algo que o Fischer ficaria bem mais desconfiado seria você tentar fazer o processo inverso, que eu acho que é o que o neoliberalismo progressista tenta fazer, tá? Que é, em vez de política da identidade como a interseção de várias lutas por emancipação, política da identidade como cada um no seu quadrado, eu sou isso, você é aquilo, eu tenho a minha pauta, você tem a sua pauta, todo mundo separado, e aí, no máximo, a política de esquerda vira uma elencagem de pautas de nicho especificadas. Esse é um problema para uma política transformadora, sistêmica, esse é um problema colocado. O neoliberalismo progressista pode lidar com isso. Ter vários grupos de pressão e ele pensa em políticas públicas específicas para cada grupo de pressão. O que o neoliberalismo não pode lidar é com a confluência das várias lutas para produzir um futuro transformado. E é isso que o Fischer está tentando pensar. É isso que as companheiras do Combahee River estavam tentando pensar enquanto política de identidade e depois com a própria noção de interseccionalidade, não como a separação essencialista das várias lutas, mas como uma combinação, apoio mútuo e potencialização mútua das várias lutas, né? E acho que tem momentos interessantes que aparecem no processo da década de 70, quando o movimento gay vai lá junto numa demonstração com o movimento negro, ou como, por exemplo, tem tem um filme chamado... Qual é o nome do filme? Que mostra lá o coletivo gay na Inglaterra indo apoiar a luta dos mineiros. Vocês já viram? Essa é uma história real, aconteceu. É uma biografia? Não é uma biografia, mas é um filme romanceado. Eu não esqueci o nome agora. Mas, enfim, essas são formas de combinação de luta, de interação de luta. É isso, ao meu ver, que produziria o que a gente poderia chamar de um horizonte comunista, um horizonte em comum, onde as várias lutas encontram um terreno comum para se fortalecerem mutuamente. E isso, ao meu ver, é absolutamente essencial. Então, eu recusaria tanto a ideia que às vezes aparece em ONGs progressistas, mas neoliberais, que vai dizer assim, quem está falando de classe é porque não gosta de mulher e é racista. Tal coisa lá, os Bernie Bros que apoiaram Bernie Sanders é porque são masculinistas. Para mim isso não faz sentido nenhum, né? Inclusive as companheiras do Combahee River apoiaram a campanha do Bernie Sanders também. Essas que produziram o conceito de política de identidade. Mas eu também seria totalmente contra uma visão de esquerda que vai dizer o seguinte: não, a classe trabalhadora é conservadora, não pode falar de feminismo para ela, não pode falar de luta anti-LGBT-fobia, quando na verdade talvez um dos focos mais potentes de politização das classes subalternas, das classes baixas, das classes proletárias, vem pela parada gay, vem pela marcha da maconha, vem pela várias temas que às vezes a esquerda ortodoxa fala, não, é melhor a gente nem mexer nisso, porque isso daí não é da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é diversa, a classe trabalhadora é heterogênea, a classe trabalhadora tem experiências distintas. O que os comunistas têm que fazer é costurar essas várias experiências, é criar um terreno comum onde essas várias lutas se encontram e se reforçam. Aí eu quero terminar, e essa minha última fala, queria ler um pedacinho de um livro de um militante pela libertação da Palestina que chama
A Vida Secreta de Said, o Pessotimista. É uma mistura de pessimista com otimista, né? Pessotimista. É o Emile Habib, é um militante histórico da luta palestina que tem esse romance. E aí, o trecho que eu queria ler para vocês é bem curtinho. Fala assim: Baquia arregalou os olhos e fez chover perguntas sobre mim. Quem são os comunistas? Pessoas ingratas que negam as bênçãos. Que bênçãos? As bênçãos da vida que os conquistadores concedem aos conquistados. Mas essas bênçãos vêm de Deus. Bem, eles são uns hereges. Como assim eles são hereges? Eles afirmam que podem mudar o destino pré-determinado. Ela olhou para mim e falou: então precisamos buscar a ajuda dos comunistas. Eu acho Tudo legal. Vamos nessa. Obrigado. Não, eu acho que foi uma aula linda, maravilhosa. Foi muito bem concluída pelo Vitor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, rapaziada. Nós, até daqui a pouco. Isso. Obrigada, gente. Obrigada.